bom. Boa noite a todos. É com grande alegria que estamos mais uma vez reunidos na nossa querida Cruzada Espírita, o local onde nós buscamos conhecimento e melhoria através do Código Divino Moral, o Evangelho segundo o Espiritismo, e toda a obra que o nosso irmão Kardec codificou e nos trouxe, a abençoada doutrina espírita. Hoje está o primeiro teste aqui, viu, Navarro? Então por isso que a gente está meio no microfone. Hoje talvez não precise de apresentação, mas Navarro é um querido irmão que muitos anos vem nos brindar e nos prestigiar com os seus estudos, com o seu ensinamento. Muito obrigado, Navarro, por se deslocar até aqui. Rodovia, chuvas, trabalho o dia inteiro, não é fácil. Mas o que a gente pode fazer de especial pela doutrina espírita é a divulgação. Isso é essencial, para que essa doutrina consoladora e essa verdade chegue a todos, em todos os lugares, de todas as classes sociais, de todas as castas, de todas as crenças, para tocar o coração de cada um da gente. Então vamos começar com a nossa oração, para que a gente possa ir captando os ensinamentos da casa, as vibrações e toda aquela parte fluídica que a espiritualidade vem preparando o ambiente. Vamos nos aquietando, fechando os olhos, tentando imaginar a figura do Mestre Jesus, querido Jesus Cristo, que nos abraça e nos envolve neste momento. Que o Pai, o Criador, o Eterno, a perfeição nos envolva neste momento e permita que a espiritualidade de luz derrame sobre todos nós as energias necessárias para a nossa renovação, que possamos curar nossas feridas psíquicas, nossas patologias, nossos processos obsessivos, nossos desequilíbrios emocionais. Imaginemos nós serenamente dentro dos nossos lares, levando daqui a paz, a alegria, o olhar de gratidão pela vida, Pai. Queremos que todos os pensamentos negativos sejam eliminados do nosso comportamento errôneo, cheio de vícios, e que possamos alcançar e seguir os passos de Jesus Cristo, nosso Cristo planetário, o modelo e guia que devemos seguir. Nos perdoa, Pai, por insistirmos tanto nos vícios da matéria, e nos dê força para aurir novos horizontes, nos tornando homens novos, de comportamento renovado, reformados na luz, no amor e na caridade. E que possamos sentir todas as energias desta casa e, após as lindas palavras do nosso irmão Navarro, possamos tomar um passe renovatório que vai nos reabastecer para a jornada lá fora, a vida verdadeira,
aplicada na religião. Que o mentor de nosso irmão o envolva e o proteja nesta noite. Que assim seja. Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. É sempre uma alegria renovada voltarmos à cruzada e ver os velhos amigos e quem sabe fazermos novos amigos. A vida é para isso, criarmos uma teia de amor em nosso redor. Disse o Senhor Jesus que as coisas no âmbito do Espírito é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Queria dizer o Mestre que era preciso apurar a nossa atenção, apurar os nossos sentidos, para avançarmos além dos 5 sentidos que o corpo físico nos retém presos, como bem disse Daniel. Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, evidentemente haverá a possibilidade de nós estabelecermos um paralelo com as nossas próprias existências, tirar proveito daquilo que acontece no nosso dia a dia, fundamentados nas informações que a doutrina traz. E quando nós passamos a rever ou a balizar os acontecimentos de nossas vidas, ambientados numa lógica trazida por Kardec, fica muito mais fácil nós modificarmos o nosso jeito de ser, o nosso jeito de viver. Nesse rumo de raciocínio, meus amigos, eu gostaria de dividir com vocês hoje 3 experiências pessoais que trouxeram ao longo de minha vida muito ensinamento. E muito mais por conta da doutrina espírita, porque talvez ficasse na conta do miraculoso, na conta do espetacular, e eu não tiraria proveito espiritual da coisa. São 3 experiências, não necessariamente em ordem cronológica, mas que eu penso, e por isso peço licença para falar para vocês. E nós poderemos fazer comparações ou espelhar com os ensinos dos Espíritos. Há uns 35 anos atrás, aproximadamente, estávamos em casa, num apartamento, no 3º andar, numa sexta-feira santa. Tinha o hábito, desde a infância, de assistir na sexta-feira santa o filme sobre Jesus. Nem sei se hoje passa na TV aberta ainda, passa? Então toda sexta-feira santa passava Jesus de Nazaré. E aquele dia, naquela sexta-feira, era Jesus de Nazaré, a versão de Franco Zeffirelli, que ao nosso ver é a mais extraordinária, né? A original tem 5 horas de duração, e o que passa na televisão em geral é uma versão de em torno de 2 horas. Vale a pena ver a versão de 5 horas, que é a original. Naquele dia eu estava sozinho em casa e fazia muito calor, mas muito calor mesmo. De forma que eu abri a porta da sacada, a janela da sala, e me preparei para assistir Jesus de Nazaré, que começaria às 15 horas. Me acomodei ao sofá, observava que lá fora as árvores estavam completamente imóveis, não havia vento para nada. O calor era intenso. E de repente nós tínhamos um xaxim pendurado no teto com uma renda portuguesa maravilhosa. Maravilhosa. E de repente aquele xaxim com a renda portuguesa girou 90 graus e voltou à posição original. Foi e voltou. Não tem como não chamar a atenção. E ainda bem que era de dia. Passaram-se alguns segundos e novamente
o Xaxim virou do mesmo jeito. E o incrível é que nem chegava a chacoalhar as folhas. Ele girava 90 graus e voltava. Por 3 vezes ele fez isso. E aí então a gente intimamente começa a se perguntar o que é que está acontecendo, do que se trata. E claro, a gente percebe facilmente que havia ali um fenômeno mediúnico no campo da materialidade, efeitos físicos. Mas dada a nossa pouca sensibilidade, o benfeitor espiritual apelou, já que não entendíamos a mensagem, e ele foi objetivo aos nossos ouvidos espirituais. E ele disse mais ou menos o seguinte: vai começar o filme. Você não desliga a televisão, nem mesmo se você tiver que sair de casa, porque há uma plateia aqui conduzida por nós para espíritos começarem a tomar contato com Jesus de Nazaré. Me chamou muita atenção. No plano espiritual, espíritos que nunca ouviram falar de Jesus. Mas aí eu comecei a prestar atenção, a partir dessa experiência, que aqui no dia a dia de nossas vidas, há muitas pessoas que não querem falar sobre Jesus, não se interessam por Jesus, não se interessam pela mensagem religiosa, qualquer que seja ela. Vivem a vida do dia a dia, a vida da matéria, a vida do terra a terra. E o benfeitor foi muito claro: há uma plateia espiritual aqui assistindo Jesus de Nazaré. Ora, ele sabia o que estava falando, porque não foi passado muito tempo, o telefone tocou, a minha esposa me pedindo para ir buscá-la com os filhos. Então eu precisaria deixar o apartamento, e deixei ligada a televisão sem abaixar o som. Fiquem assistindo, a casa é vossa, fiquem à vontade. Os dias vão se sucedendo, meus amigos, e a gente não para de pensar. Evidentemente somos também direcionados pelos nossos espíritos guias. E chegou um instante que eu comecei a pensar: bom, existia uma plateia assistindo lá em casa Jesus de Nazaré. Mas e se não fosse Jesus de Nazaré? E se fosse um filme de extrema violência? Ou se fosse um filme de terror? Ou se fosse um filme sensual, sensualista? Ou mesmo de sexo explícito? Que tipo de plateia teria dentro de casa? Mas nós podemos extrapolar, porque se os espíritos se interessam por aquilo que se passa numa televisão dentro de nossas casas, eles vão se interessar também pelas músicas que nós colocamos dentro de nossas casas. E haverá muita diferença entre os espíritos que gostam de ouvir uma sinfonia qualquer e outros que gostam na boquinha da garrafa. O sentimento é diametralmente oposto. Estudemos doutrina espírita. Paulo de Tarso já dizia para nós que nós estamos sempre rodeados por uma nuvem de testemunhos. Ou seja, onde quer que nós estivermos, haverá espíritos. O que a doutrina espírita diz, que eles se acotovelam junto conosco. Mas estudemos a obra básica, o Livro dos Espíritos. Na questão 456, Allan Kardec pergunta se os espíritos se interessam por aquilo que nós fazemos, se eles querem ver o que fazemos, se eles têm essa possibilidade. Os benfeitores espirituais dizem que sim, desde que aquilo que estivermos fazendo seja de interesse deles, eles podem acompanhar vivamente. Na questão seguinte, na questão 457, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais se os espíritos podem ver os nossos pensamentos, compreender, enxergar, identificar os nossos pensamentos. Sim, até mesmo aqueles pensamentos que você quer esconder de você mesmo. Meu Deus,
Meu Deus, o nosso mundo íntimo, a nossa casa mental, fábrica de pensamentos, é uma casa aberta. Já dizia Jesus, há 2000 anos, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Por quê? Cair em tentação significa sermos acionados por entidades espirituais que enxergam em nós os vícios que elas gostariam de ver saciados nelas. Porque haverá espíritos que, ao desencarnar, carregam consigo as mesmas viciações que tiveram na terra. É aquilo que o Senhor diz: tudo o que você liga na terra permanece ligado no céu. E céu, convenhamos, é mundo dos espíritos, é o plano da invisibilidade. E tudo que você desliga na terra é desligado no céu. Ou seja, nós levamos para o mundo espiritual aquilo que nos é caro ao espírito. Por isso que o Senhor também vai dizer que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, ou seja, os teus sentimentos. Dessa forma, haverá uma multidão imensa de espíritos nesse mundo que ainda permanecem viciosos e buscam incessantemente entre os encarnados aqueles que podem potencialmente satisfazer os vícios deles. Não é sem razão, portanto, que na questão 459 do Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais vão dizer que os espíritos, na maior parte das vezes e do tempo aqui na Terra, são eles que nos dirigem. E nós batemos no peito dizendo que na minha vida mando eu, ninguém tem nada com isso, eu faço o que eu quero, e quem quer, quer, quem não quer é assim mesmo, a porta da rua é serventia da casa. Quando nós chegamos nesse tipo de posição, nós já estamos no processo de fascinação, a meio passo do processo de subjugação, porque a influência espiritual começa no mínimo. O espírito vai entrando no nosso mundo íntimo com pequenos pitacos, pequenos conselhos, em função dos nossos vícios ser do interesse dele. Ele vai maquinando no nosso mundo mental os nossos pensamentos, no sentido de aceitarmos as suas ideias, que é no sentido da nossa viciação, que às vezes estamos lutando contra, por isso a tentação, mas ele vai nos convencendo, O segundo passo dessa influência, após essa influência, é a fascinação, ou seja, eu tenho razão e ninguém tem nada com isso. O espírito vai me afastar da casa espírita, vai me afastar do templo católico, do templo evangélico, de onde tiver pessoas que poderão desmascarar o invasor espiritual ou fortalecer o encarnado, esse espírito vai tirá-lo de circulação, porque vira presa fácil. E é por isso que na maior parte do tempo, na Terra, nós somos dirigidos por entidades menos felizes, porque não vigiamos os nossos pensamentos. Na questão 467, os benfeitores espirituais então esclarecem o mecanismo de aproximação dos espíritos desencarnados junto a nós outros. São através dos vossos pensamentos que os espíritos são atraídos. Então qualquer pensamento atrai qualquer espírito. A pergunta é: que tipo de pensamento tem permanecido por mais tempo dentro da minha casa mental? Não importando se é meu ou se é de um terceiro, porque nós vivemos, segundo André Luiz, num oceano de energia psíquica, porque todos nós pensando, nós alimentamos o entorno da Terra com energia psíquica, e nós captamos por isso mesmo pensamentos que não são nossos. Dr. Dispenza, num livro magnífico intitulado Você é o Placebo, especialista que ele é em neurologia e psicoterapeuta, ele diz que nós pensamos em média 33 mil pensamentos diferentes por dia. Não dá para identificar os pensamentos e de quem é o pensamento, se é nosso ou se não é. E os benfeitores espirituais falam isso no Livro dos Espíritos. Não importa identificar o espírito ou o pensamento, importa se esse pensamento é consoante à lei de amor. Por isso Jesus fala: vigia e ora. Tira o pensamento ruim e entra com o pensamento positivo, entra com a oração, e aí a gente se modifica. Meus amigos, qual é a lição? A lição é: que tipo de comportamento eu estou tendo dentro da minha casa?
Que tipo de programa de televisão eu assisto? Que tipo de música? Que tipo de conversação? E se tem álcool, quanto de álcool eu consumo dentro da minha casa? Quanto? Vou atrair espíritos afins. Daí fica muito claro para nós outros a necessidade de implantarmos urgentemente o culto do Evangelho no lar. Pelo menos uma vez por semana. Nós temos tempo para tanta coisa. 20 minutinhos no máximo, uma vez por semana, se possível, família reunida, no mesmo dia escolhido, na mesma hora escolhida, um pouco de água para ser fluidificada para cada um, o Evangelho segundo o Espiritismo, aberto ao acaso, ou se preferir sequencialmente, não tem problema, um outro livro relacionado ao comportamento que Jesus espera de nós, para pequenos e breves comentários, uma prece para começar, qualquer uma, a sua prece, não a minha, uma prece para terminar, evidentemente um agradecimento. Quando nós implantamos o Evangelho do Senhor dentro das nossas casas, nós chamamos a atenção dos bons espíritos que estão trabalhando com Jesus para implantar a lei de amor na terra. E diz a doutrina espírita que todas as vezes que um bom espírito entra num ambiente, os maus desaparecem desse mesmo ambiente. Quem é que escolhe então as companhias espirituais que nós temos dentro de nossas casas? Somos nós, com aquilo que fazemos lá dentro, da forma como nós nos comportamos lá dentro. Se reclamamos paz, lembremos-nos do Senhor Jesus, quando ele disse para os seus apóstolos: quando entrarem em uma casa, seja nessa casa a vossa paz. Mas se não conseguirem implantar a vossa paz nessa casa, que a vossa paz volte para vós. Ou seja, nós, ao nos evangelizarmos, nós haveremos de conquistar paulatinamente, e bem sei que não é fácil, a pacificação interior, para nos mantermos íntegros mesmo num ambiente onde não há paz. Lições da doutrina espírita para o dia a dia, que eu aprendi muito cedo, mas até hoje ainda não consegui pôr tudo em ordem. Mas paciência, só nessa vida que eu estou correndo atrás de modificar o meu espírito nos moldes do Evangelho de Jesus. Os 20 séculos para trás aí de Evangelho de Jesus eu não dei muito valor, agora é hora de começar a modificar. Como nós temos reflexos condicionados por séculos e séculos e séculos, convém a gente se esforçar para condicionarmos o nosso espírito em outros reflexos, e isso é possível. Tudo bem? Firme? Sim? Ótimo. Oi? Por que eu estou aqui? Para conversar com o pessoal. E você, por que você está aqui? Eu tô meio assim. É? Se as crianças se calarem, as pedras falarão, disse Jesus. O processo do condicionamento dos nossos espíritos, eu sei, é lento e é difícil. Mas não importa, diz André Luiz, quantas vezes a gente caia, importa que a gente levante todas as vezes. Mas relembremos, muitos espíritos ainda vivem aqui e precisam adentrar as nossas casas para nos acompanhar. E no Evangelho no lar também haverá uma multidão de espíritos trazidos pelos benfeitores espirituais para acompanhar a leitura. Nessa linha de raciocínio, vamos passar para a segunda experiência, porque tem a ver com espíritos que continuam vivendo o mundo físico aqui junto com nós outros. Isso foi bem há pouco tempo, tem menos tempo, talvez uns 4 anos, 5, não me lembro exatamente, mas era final de ano, começo de ano, e nós tiramos umas 2 semanas de férias profissionais, e minha esposa, que trabalha comigo junto na mesma empresa, né, estava trabalhando. Então, eu, como um diabético disciplinado, né, toda manhã, quando possível, a não ser que fato extemporâneo aconteça, saio para fazer a minha caminhada, né? É uma necessidade que o meu personal trainer exige de mim, que eu faça a caminhada o máximo que eu puder, para manter os níveis de glicose meio sob controle, né? Não gosto nada, mas gosto do resultado, né? A tendência da gente é a inércia, né? Nada como um bom sofá, uma boa mesa e uma boa cama.
Mas para o diabético isso não serve. Então a gente ou se emenda ou volta mais cedo para o mundo espiritual, depois de passar por um processo de sofrimento inenarrável aqui na Terra, né? Aqui está exposto todo o diabético. Bom, naquele dia eu disse para Bibelô, eu falei: Bibelô, Bibelô é minha mulher. Já perceberam, né? Ela é baixinha, pequenininha, é um bibelô para mim. Falei: eu vou te deixar lá na VP, que é onde nós trabalhamos, e vou variar um pouquinho a minha caminhada. Em vez de caminhar lá em torno da Unesp, em Rio Preto, que é perto de onde a gente mora, eu vou caminhar lá na pista da Represa Nova, né? Uma pista de 2 quilômetros, eu vou variar um pouco. Falei: então tá, deixei ela e voltei. Quando eu comecei a caminhar, já eram umas 8h30, 15 para as 9 da manhã, dia claro. E eu cheguei assim a uns 400 metros para frente do início da pista de caminhada, estacionei o carro e a gente, não sei se acontece com quem já passou dos 40 que está aqui, mas quando a gente passa dos 40 a gente começa a criar umas manias, né? Bom, o homem já é cheio de mania, e quando passa dos 40 então, e aí eu falei: não vou nem começar daqui, eu vou voltar lá no começo da pista, né, para fazer 2 quilômetros completos logo de cara, né? Como se eu não tivesse que andar 400 metros para chegar no começo. Bem, eu comecei a caminhar indo de encontro ao início da pista, e quando fui assim uns 200 metros, eu tive minha atenção despertada. Eu olhei assim, 3 mulheres, mais ou menos com a mesma estatura, todas elas vestidas com roupa de ginástica, vamos dizer assim, né? Preta. Uma estava com um chapeuzinho e vinham de encontro a mim. Eu ia cruzar com elas, mas de longe já me chamou a atenção aqueles tipos. Interessante, depois eu fui compreender por quê. E aí eu passei por elas, elas estavam conversando e caminhando rápido. Magras, pequenas, baixas, caminhando rápido. E eu cheguei no começo da pista, fiz a meia volta, né? Uma ginásticazinha, e comecei a caminhar os 2 quilômetros de comprimento da pista. Eu fui alcançar aquelas 3 mulheres quando já faltava menos de 100 metros para terminar a pista. Eu as alcancei, vi de longe de novo, me chamou a atenção outra vez, e eu fui, porque tem a passada mais larga, eu ultrapassei as 3, faltando uns 50 metros aproximadamente do fim da pista. Quando eu cheguei no fim da pista, evidentemente, vamos voltar, né? No que eu fiz a volta e olhei, não existiam mais 3 mulheres, haviam desaparecido. Sorte que era de dia também. Mas ali é uma região muito larga, a avenida ali é muito larga, é junto daqueles damas da vida. Ali tem pelo menos uns 250, 300 metros em aberto. Elas não foram para lugar nenhum, não daria tempo, nenhum carro parou, eu ouviria, e foi tudo muito rápido. Em 50 metros você percebe qualquer movimento. Aquelas mulheres desapareceram. E aí eu me lembrei daquilo que Kardec analisa com relação àqueles espíritos que vivem as vidas aqui na Terra e que às vezes aparecem para os encarnados. Chamam-se agêneres. Com certeza já ouviram falar, quem pelo menos leu a literatura de Kardec. Kardec vai tocar no assunto e ele diz que quando você tem a sua atenção voltada, como eu tive a minha, é um agênere. Eles têm essa característica de chamar a atenção, acho que pela ambiência espiritual. E aí eu encontrei eco naquilo que me chamou a atenção naquelas 3 mulheres. Aquelas 3 mulheres não eram encarnadas, elas estavam visíveis para mim, fazendo caminhada na terra, cumprindo com a sua vida na terra. Mas pensando um pouquinho em termos de evangelho, eu me lembrei de uma passagem do Senhor Jesus, quando ele fala de João Batista, quando ele fala da grandeza moral de João Batista. O Senhor é muito claro, ele fala assim, que dos nascidos de mulher, este é o maior de todos. Compreenderam? Não? Tem muita gente vivendo aqui entre nós que não nasceram através de gestação.
São gente convivendo com a gente, mas são espíritos encarnados, momentaneamente, entre aspas. Ou seja, ainda bem que a gente não presta atenção em tudo, nem identifica todos, mas é muito provável que um desses que estão sentados ao seu lugar aí seja um agênio, um espírito que se corporificou para assistir a palestra. Não precisa correr não, que ele é de paz, está assistindo palestra, veio tomar paz. Mas lá fora é bem provável da gente encontrar no dia a dia de nossas vidas pessoas que a gente jamais conheceu, que seja uma gênere. Existe essa possibilidade do espírito se corporificar de tal forma, tal é a condição dele. E lembremos-nos aqui da questão 95 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai fechar a questão em relação ao perispírito. Começou na questão 93, 94, 94A, 95. 95, Kardec pergunta: qual é a forma do perispírito? Tem a forma que o espírito deseja. Ora, então a forma do perispírito está vinculada àquilo que se vai na casa mental. Se o espírito está materializado nas suas intenções, nas suas necessidades, é bem provável que ele possa até ser visto em função das suas vibrações, se aproximar das vibrações dos encarnados, e ele passa a ser visto. É um agênere, por isso que desaparece. E é bem provável também que muito pouca gente tenha visto esses três espíritos caminhando lá como eu vi, mas foi uma lição para o meu espírito. Mas a pergunta é, que eu não sei se vocês sabem, todos nós um dia vamos desencarnar. Não hoje, espero. Embora essa noite pode ser pedida a nossa alma, conforme propõe Jesus, né? Estamos aí para isso, né? Viemos. A maior causa de morte na terra é nascimento. Quem nasce tem que morrer. Não se iludam. É a maior causa de morte na terra o nascimento. Então, ao desencarnarmos, para que mundo nós vamos? Para este mundo ou para o mundo espiritual? Vou ficar perturbando a família, vou perturbar os amigos, a sociedade, ou eu vou para planos espirituais melhores? Lembrando que esse perispírito que funciona de acordo com o que se vai no mundo mental, ele se condensa de acordo com as nossas viciações e preferências. Ora, como o perispírito é retirado dos elementos físicos e químicos que compõem o planeta, ele evidentemente tem um peso específico, porque é matéria, embora numa vibração diferenciada. Por isso mesmo, o perispírito, para se elevar na atmosfera espiritual, ele precisa estar leve. Senão, terra a terra, continuamos vivendo aqui na terra. E se não tivermos merecimento, não seremos socorridos. Precisaremos da intercessão dos bons amigos. E vale aqui um exemplo, né, nesse tocante. Ainda nesse apartamento que moramos por 11 anos, tinha um senhor à época, de muito mais idade que eu tenho hoje, e ele tinha por hábito, num quiosque na pracinha central do condomínio que nós morávamos, todos os sábados à tarde, todos os domingos à tarde, de ouvir futebol num rádio. Pelo que eu estou percebendo aqui, tem alguns homens aqui que vão lembrar de um tal de motorrádio. Tem vários que chacoalharam a cabeça, estão na minha faixa de idade. Não passava jogo na televisão, então todo sábado à tarde ele assistia, ele ouvia o futebolzinho no rádio. E ele era São Paulino. Ninguém merece. Chegou um dia, evidentemente, que ele adoeceu por conta da idade, né? Alguns problemas de coração e tal, desencarnou. Passam-se os dias, a vida que segue e tal, todo mundo, mas ele era muito conhecido, todo mundo ali gostava muito dele, então em boa praça, né? Mas um dia o meu filho mais velho, que sempre teve uma facilidade, pelo menos na infância, de enxergar espíritos, né? E já frequentava as aulas de evangelização no centro, ele chegou assim em mim e falou: pai, e eu e os meninos aí estamos vendo o senhor lá ouvindo o radinho dele de sábado e domingo, no mesmo lugar que ele ficava, desencarnado,
ele continuava sentado no mesmo lugar ouvindo o rádio. Entendeu? Onde está o teu tesouro? Aí vai estar o teu coração. Tudo que liga na terra é ligado no céu. Bem, qual é o nosso papel? Interceder. Pegamos o nome e o endereço, colocamos lá nos cadernos de vibração da Casa Espírita. E não foi 2 semanas e ninguém mais viu o nosso amigo ouvindo o rádio ali no quiosque da pracinha. Isso chama-se intercessão. Se nós não tivermos merecimento, alguém vai ter que interceder por nós. Alguém que tenha merecimento e que goste de nós. Quantos desses tem em nossas vidas? Guardemos essa informação para a terceira passagem. Então, os espíritos realmente se acotovelam a nós outros aqui na terra. E é muito fácil a gente entrar em sintonia com eles. Se a gente não vigiar o nosso mundo íntimo, se nós não melhorarmos o nosso padrão de pensamento, se nós não orarmos. E facilmente a gente entra num processo obsessivo. Porque há uma quantidade imensa de espíritos vivendo entre nós. E quem sabe nós também já não fizemos isso numa outra existência. Então, meus amigos, as gêneres existem. Tanto quanto existem espíritos que não se manifestam, mas continuam aí vivendo entre nós. E nós precisamos nos preparar para não sermos um deles depois dessa vida. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo, quando se estuda a verdadeira propriedade, que nós só temos de verdade aquilo que nós podemos levar deste mundo. E o que é que nós temos para levar deste mundo? Mais ou a mesma espiritualidade ou espiritualização que viemos trazendo desde sempre? Daí a necessidade mais do que nunca de adentrarmos a casa espírita para reforçarmos as nossas vibrações através da vibração do ambiente, mas sobretudo para reforçarmos o nosso conhecimento, o nosso entendimento, para que a gente comece a ser diferente lá fora, para quando bater o sino de volta para o mundo espiritual, nós estejamos diferentes do que quando aqui chegamos. Simples assim. A vida física é necessária para o espírito, senão ele não atinge a perfeição, diz a questão 132 do Livro dos Espíritos. Mas ela serve para o espírito progredir, não para conquistar coisas, posições sociais, posições profissionais, títulos, currículos, não. Conquistar tesouros no céu, onde as traças não consomem. É disso que se trata, e precisamos acordar para isso urgentemente. Terceira experiência nos remete evidentemente ao conhecimento, mas também à aplicação do conhecimento. Estávamos em casa, a minha neta mais velha tem 20 anos, esse ano ela completa 21, mas à época ela tinha 5 anos, portanto fazem 15 anos. Ela estava em casa e era um domingo à tarde. Eu disse para ela assim: bebê, o vovô vai lá na casa do biso e da bisa dela, né? Biso e bisa dela. Você quer ir? Ah, vovô, eu quero ir com você. Então, minha esposa não quis ir, a bebê quis ir, e a bebê só para mim, para mais ninguém. Olha que luxo. E quando eu não chamo ela de bebê, ela me dá uma bronca. Não é mais bebê por quê? Chegamos na casa da minha mãe. Estava lá minha mãe, meu pai, que ainda estava encarnado, e a minha avó. Minha avó. À época, essa minha avó estava com 95 anos. Nasceu em 1910. Imagina uma pessoa que nasceu e foi criada num sítio a vida toda, que nunca
aprendeu a escrever porque nunca foi à escola, mas ao longo da vida dela, ela aprendeu a ler letras tipográficas. Então ela lia revistas, jornais, livros. Aliás, ela frequentava o racionalismo cristão com um dos filhos dela e lia os livros, mas também lia algumas obras espíritas. Tinha uma cabeça extremamente aberta, era um exemplo para mim e cansou de me dar lições. Falava para mim da política do século XX, da história da humanidade que resultou na Segunda Guerra Mundial, declamava poesias dos poetas que ela gostava. Me chamava a atenção às vezes, porque meu pai assinava o jornal lá de São José do Rio Preto, e aos domingos vinha lá as ideias e tendências, né? Os pontos de vista. Ela não ficava olhando o que está acontecendo no âmbito social, no âmbito criminal. Não, ela queria saber de ideias. Então ela me chamava isso: você viu aquela ideia, aquele pensamento? Não, vó, ainda não vi. Não, dá uma lidinha lá para a gente conversar. Corria atrás do jornal, lia. Vó, oxa, li, gostei muito. Então conversávamos, acabava o assunto, ela falava: e o que estava embaixo, você leu também? Vó, não deu, só li o de cima para vir conversar com você. Quer dizer, está sempre um passo à frente da gente, né? Nós chegamos lá, estavam os três, como antigamente se fazia, reunidos numa sombra da casa, batendo papo. Eu sentei, puxei uma cadeira, sentei, mas a bebê não quis sentar. Ela ficou em pezinho atrás de mim. E estávamos ali conversando e tal. Aí ela chegou bem pertinho do meu ouvido. Falou: vovô, a vovozinha está doente? A minha avó. Eu fiquei assim curioso, né? Que tipo de pergunta é essa? Mas é criança, né? Falei: bebê, vamos dizer que ela está doente sim, porque ela tem 95 anos, você tem 5, ela tem 90 a mais, né? E a gente tenta fazer uma comparação para ela entender as coisas como elas são. Ela está muito fraquinha, né? E por conta da idade, já viveu muito e tal. Ela ficou quietinha, pensativa, os olhinhos meio apagadinhos, pensou um pouco e voltou no meu ouvido novamente: vovô, a vovozinha vai morrer? Essa conversa está esquisita, né? Falei: bebê, vai, todo mundo morre um dia, né? E ela, por ser bem velha, né, por estar fraquinha, mais cedo ou mais tarde ela vai desencarnar, né? Ela também já frequentava um pouco do centro espírita com a gente, mas com a outra vovó materna, ela ia na igreja católica, né? E então ela já sabia algumas coisas. Ela vai desencarnar. Ela olhou para mim, ainda tristinha, e disse: vovô, eu não quero morrer. Eu falei: você não vai, não agora. Você vai ficar velhinha igual a ela. Você vai ter 95 anos igual a ela. E eu por dentro, tomara, né? Tomara que seja assim. Você vai crescer, você vai estudar, você vai ter teus filhos, que ela sempre falou em ter filhos, desde pequenininha queria ter filhos, um dia. Falei: você vai fazer uma família, você também vai ficar velhinha igual a ela. É a vida, bebê. A vida é assim, a gente nasce, se desenvolve, vive bastante, depois morre. Não quis tocar no assunto das mortes precoces, né? Não valia a pena. Ela pensou mais um pouquinho, chamou de novo a minha atenção no meu ouvido, dizendo: vovô, eu não queria que a minha mamãe e meu papai morressem. Ela já está pensando em comparação às idades. Eles vão morrer primeiro que eu, e eu não quero que eles morram primeiro que eu. Bebê, fica tranquila, eles também vão viver igual a vovozinha do vovô. Vão ficar até 95 anos aqui, vão participar bastante da sua vida, você vai participar também da vida deles, vocês vão viver muito, só lá na frente que a gente volta para o mundo dos espíritos. Mas aí volta aquela questão da sensibilidade, né? Que não existe em mim. O benfeitor espiritual deve ter dado um cutucão no meu espírito, falado: fala para ela da reencarnação, rapaz. Falei: bebê, só que tem uma coisa: a vovozinha vai desencarnar, ela vai para Jesusinho, conforme a outra avó ensinava a ela, fica uns tempos com Jesusinho, se prepara e volta a nascer aqui de novo. Aí os olhos dela arregalaram: volta a nascer, vovô?
Falei, volta. Ela vai viver de novo aqui? Falei, vai. É assim que funciona. Nós nascemos, nos desenvolvemos, vamos aprendendo, trabalhando, vamos criando filhos, ajudando a sociedade. Chega um instante que a gente desencarna, a gente volta para o mundo dos espíritos, onde está Jesusinho, o nosso Senhor Jesus, e aí a gente fica uns tempos lá, dá uma equilibrada na coisa. Fui conversando com uma menina de 5 anos, muito embora as crianças de 5 anos hoje, meu Deus do céu, né? E eu comecei a falar para ela, eu falei, e depois eles voltam novamente para o mundo físico, nasce outra vez aqui, chama reencarnação isso. Nisso os olhinhos dela já brilhavam, ou seja, o conhecimento liberta, o conhecimento aumenta a tua esperança, o conhecimento te fortalece. O que morre é o corpo, o espírito vai continuar. Nós precisamos acostumar com esse raciocínio, pois que é fato. Vovô, eu quero nascer de novo. Falei, você vai. Sabe por que eu quero nascer de novo, vovô? Falei, não, você não falou ainda, bebê. É que eu quero chupar chupeta outra vez. Falei, você nem acabou de largar ainda, minha. Você quer chupar chupeta outra vez? Então você vai chupar chupeta outra vez. Mas aí ela já estava alegre, ela já estava aliviada. Havia uma solução para a morte, uma solução para a separação, uma solução para o encadeamento das vidas, que ela não conseguia entender. Uma criança de 5 anos. Mas eu devo confessar a vocês, que enquanto eu conversava com ela, eu fiquei esperando ela dizer assim, vovô, eu também não quero que você morra. E ela não falou. E esse foi o motivo das minhas reflexões, e são motivos até hoje. Que tipo de vovô eu estou sendo? Mas nessa linha de raciocínio, que tipo de filho eu estou sendo? Que tipo de irmão? Que tipo de marido? Que tipo de pai? Para as pessoas sentirem a minha falta se eu voltar para o mundo espiritual. Já pensaram nisso? Quem sentiria falta de nós aqui na terra se nós do nada desencarnássemos? Será que a maioria diria assim, nossa, a gente sabe que foi para o céu, não o meu caso, mas vai fazer falta para nós? Tem uma turma dessa em nossas vidas? Ou tem uma turma que é um pouquinho maior, que vai dizer assim, já foi tarde, não perdeu nada esse mundo? A questão 469 do Livro dos Espíritos nos dá a solução para as tentações, mas nos remete ao comportamento que vale a pena nesse contexto. Kardec quer saber de que forma vale a pena ir lá meditar. A pergunta é grande, ele propõe uma ideia, e depois a resposta também é um pouco grande, onde os espíritos dão uma esclarecida geral. Por isso, os caros amigos, deem uma estudadazinha quando chegar em casa hoje, esqueça o Big Brother só hoje. Questão 456 até questão 469 do Livro dos Espíritos. Para vencer as tentações da vida, praticar o bem sempre, ou seja, não perder uma única oportunidade de ser bom, e confiar plenamente em Deus. Vamos de trás para frente. Deus é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Isso significa, resumidamente, que não há nada errado, nada foge à lei divina, que é perfeita, de amor e de justiça. Nada acontece fora das leis de Deus. Então, todas as vezes que eu reclamo de qualquer coisa, eu estou errado, porque a lei está certa. Confiar em Deus significa não reclamar de nada, e nem de ninguém. É fácil nesse mundo? Não é não, né? Mas precisamos começar. Por isso que o Kardec começa o Livro dos Espíritos falando da causa primária de Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Das características possíveis de nós compreendermos, nós precisamos entronizar no nosso mundo íntimo que Ele é
a própria bondade, mas é também toda justiça. Por isso que é dado a cada um segundo as suas obras. Como é dado a cada um segundo as suas obras, eu preciso começar a pensar naquilo que eu estou fazendo que atinge as pessoas. Voltemos ao caso da bebê, que se eu já era importante para ela, mas não a ponto dela falar que ela não queria que eu morresse, o meu papel é melhorar a minha condição de avô. Não ceder em tudo que ela deseja, não, mas participar ativamente da vida dela, fazendo o máximo de bem que eu puder para ela, e assim sucessivamente com as pessoas que convivem comigo. E a primeira oficina do Espírito em terra não entendi? O lar, né? Pois é. E aquele lar que nós temos é o que nós pedimos no nosso planejamento reencarnatório. Sabe o Espírito, antes de encarnar, o tipo de vida que ele vai ter? Questão 258 do Livro dos Espíritos. Sim, pois que é ele mesmo que planeja a sua própria existência. Então, quando a gente reclama da vida, a gente está reclamando de quem? Das nossas escolhas. E por que eu escolhi esse tipo de vida? Porque é o que eu preciso para burilar o meu espírito. Daí a necessidade de entendermos que quando Jesus fala para amarmos os inimigos, aqueles que nos perseguem e caluniam, e nos relacionarmos de uma forma saudável com esses mesmos inimigos, enquanto estamos a caminho com ele, Jesus está dando para nós a chave da liberdade espiritual. Daí a necessidade que nós temos de mudar de comportamento o mais rápido possível. Para quê? Para as pessoas sentirem a nossa falta. Não sei se já falei para vocês, eu faço um exercício, acho que já falei, mas deve ser lá no século XX, porque desde o século XX que a gente vem aqui, né? Toda vez que eu estou voltando para casa, eu fico imaginando qual vai ser a reação da bibelô que está lá dentro me esperando. A hora que ela escutar o portão abrir, o portão eletrônico, né, o portão automático abrir, que eu aperto um botão dentro do carro, ela já escuta o portão, porque é velho, está todo barulhento, mas aí o carro começa a entrar na garagem, eu fico imaginando quais são as duas possibilidades de reação da bibelô. Primeira possibilidade, olha que bênção, ele já chegou. Que alegria, deu tudo certo. Segunda possibilidade, meu Deus, ele já chegou. Ninguém merece. Atirei pedra na cruz na outra vida. Como é que as pessoas reagem à nossa presença ou na nossa ausência? É disso que se trata, meus amigos. É disso que se trata, de mudarmos o nosso jeito. E sabe qual é o problema? O problema é que eu quero mudar o jeito dela. E se eu dizer para ela, olha, tantos anos juntos e você não muda, ela pode olhar para mim e falar, e tantos anos juntos e você não acostuma? Serve para os dois lados, né? Porque eu quero muito é mudar os outros, e a doutrina pede para que eu mude a mim. É disso que se trata. Meus amigos, são lições do dia a dia. Foram muito úteis e têm sido muito úteis para mim. E dividindo com vocês, eu espero de coração que seja bom também para vocês. Mas uma coisa é fato, como a bebê me mostrou: sem conhecimento a gente não vai a lugar nenhum. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer que ao conhecermos a verdade, nós adquiriríamos uma liberdade, e no caso espiritual, sem peias, sem limites. E é para isso que nós estamos na terra, para sairmos daqui mais espiritualizados do que quando chegamos, crescendo moralmente. E isso só é possível fazendo para o próximo aquilo que nós queremos que seja feito para nós, não do nosso jeito, no mais próximo possível do jeito que o próximo espera de nós. Pensemos nisso e sigamos definitivamente, sempre com Jesus, mas nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz. Sensacional, eu sei que vocês nos
quer falar. Eu queria ver, mas Eu também. São eles que nos insultam, aproveitando a nossa imperfeição. aos passistas, por favor, preparar o ambiente da sala de paz. Estava aqui agradecendo ao Navarro e falando para ele da importância que a gente tem de buscar o conhecimento, né? O estudo. Perder uma encarnação não é uma boa, né, Navarro? Nem pensar. A chance, né? Mais uma, né? Se eles estão se acotovelando, você imagina a fila para encarnar. Como é que deve estar? E as pessoas não querem ter filhos mais. Mas é isso aí, pessoal. Possamos praticar, né? Colocar em prática, como o Navarro disse para a gente. Benevolência, né? Para com todos, indulgência para os defeitos alheios, perdão das ofensas, não fazer com os outros o que eu não gostaria que fizessem para mim, e assim vai. São estandartes do Espiritismo, que deveria estar escrito, por exemplo, no lugar que a gente mais vai em casa, na geladeira. Prega na porta da geladeira, para lembrar. Obrigado. Vamos nos concentrar agora para continuarmos recebendo todos os benefícios da Casa Espírita. Pai de grandeza, Criador dos mundos, majestade divina, eterno, Pai nosso que estais nos céus, estamos aqui, Pai, para agradecer mais esta oportunidade de nos melhorarmos, na busca incessante pela nossa santificação, pela nossa melhoria. Que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como disse nosso irmão Navarro, e colocarmos na correria do dia a dia, colocarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Nos dedicarmos cada vez mais às virtudes celestes e cada vez menos à importância dos bens materiais que nos viciam e nos prendem na matéria. Obrigado, Pai amado, pela sua misericórdia, pela sua piedade, que possamos ser bem-aventurados na mansuetude, na bondade, na moderação, olhar a vida com gratidão, sermos misericordiosos, dóceis e submissos à sua vontade. Que seja feita a sua vontade, Pai de amor. E com isso, nos tornando pessoas melhores e mais gratas por tudo que o Senhor nos oferece e nos empresta nesta vida passageira, efêmera. Que a alegria tome conta dos nossos corações. Que possamos sair daqui abastecidos de energias salutares para desempenharmos nossas funções e levarmos a caridade e o amor ao próximo, aos irmãos. Somos todos os seus filhos, Pai, e nem uma ovelha desgarrada ficará. Que o passe possa nos beneficiar, arrancando de nós tudo aquilo que há de negativo, afastando todo o processo obsessivo, de fascinação, como disse nosso irmão, e sairmos daqui reabastecidos para a marcha do Evangelho. Vamos continuar em silêncio, recebendo esses benefícios, com a mentalidade em Jesus e tudo aquilo que Ele nos traz há mais de 2000 anos. E ao entrarmos na Câmara de Paz, fixarmos o pensamento nas coisas boas
que queremos na nossa melhora e na nossa cura. Em nome de Deus, encerramos a primeira parte na Santa Paz do Senhor. Que assim seja. Rodrigo. Quem passou pelo atendimento, recebeu a fichinha branca, pode passar Um minutinho a gente consegue. Quem recebeu a fichinha marrom, vai receber o passe no final. Alguém com criança de colo,